Olá, tudo bem? Como é que você está? É muito bom ter você novamente em mais uma classe da nossa escola online. Vamos dizer assim, né? Muito bom ter você, muito bom se você, durante essa semana, comentou com seus amigos, com seus familiares, aquilo que nós trocamos de ideia na semana passada, porque essa lição ela está sendo uma lição muito 10, muito fantástica, e cada sábado, cada dia da semana, cada momento que a gente estuda, revisa, a gente aprende cada vez mais. E é muito bom ter você conosco. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar. Que mais, chefe? De comentar, de mandar para nós o teu pedido de oração. Se você está precisando de alguma coisa, manda aí para o nosso WhatsApp, está aí já o número dele. Comenta, compartilhe e participe, tá bom? Muito bom ter você com a gente. E olha, hoje o time que nós estamos aqui junto. Como é que vocês estão, meninos? Tudo jóia? Bom demais, dá conta, graças ao bom Deus. E você, Rodrigão? Estamos aí firme. Firme mesmo? Mantendo, né? Tá ficando velho, vai ter que ir. Ficando velho, igual a gente estava conversando antes. A idade vai chegando, a gente não assim. percebe, mas ela chega, né? Ah, então estamos aí. Mas que bom ter você com a gente novamente, tá? Amém. O Rodrigo tem também se prontificado a estar conosco todo o trimestre. Eu agradeço muito, Rodrigo, tá bom? Agradeço demais o Elton. O Elton e o Joel são, eu costumo dizer assim, os pilares das nossas gravações, né, da nossa lição. Muito obrigado, Elton, porque eu sei que é difícil, mas você está aqui com a gente, eu fico muito feliz. Eu estou feliz de estar aqui, porque eu aprendo muito aqui com essas humildade, com essas aulas que temos aqui, muito boas. Você que nos ensina, chefe. Não, que isso. Tá? E você que está aí, ó, preste bastante atenção, olhe os comentários, se precisar rever, reveja novamente a lição, que você vai ver que Deus sempre tem algo fantástico para falar com você e para você. Tá bom? Então, nós vamos agora começar a lição. E, Rodrigo, você tem o privilégio de, nesse instante, fazer um dos momentos mais especiais que a gente tem na lição, tá? Esse é o momento em que nós aqui juntos, o Kevin, nós todos oramos em prol de você, o Rodrigo vai orar, nós vamos estar aqui intercedendo para que a oração do Rodrigo e a nossa chegue junto ao trono de Deus, e aquilo que você mais precisa, aquilo que você durante essa semana lutou para vencer e às vezes não conseguiu vencer, coloque agora nas mãos de Deus, aquele teu desejo imenso, coloque nas mãos de Deus, e que o Espírito Santo te use você agora nesse momento em que a gente estiver orando, para renovar o teu coração, para renovar suas alegrias e vitórias, tá? Muitas vitórias Deus vai dar para nós todos, tá bom? Amém. E o Kevin está com a gente. Amém. Kevin, tudo bem contigo? Um abração. Rodrigo, você ora para a gente? Então vamos orar. Pai querido, eterno e grandioso Deus, que os mais altos céus habitas, graças rendemos a Ti, bom Pai, porque nos concedeste, Senhor, tão grande privilégio de estarmos aqui reunidos juntos para estudar a Sua palavra, para recapitular a lição, e queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente com o Seu Santo e Bom Espírito, com cada pessoa que neste momento abre a Sua palavra, bom Pai. Amém. E abre também o seu coração para que o seu Santo e Bom Espírito possa atuar em nossas vidas, para nos dar entendimento sobre a Sua vontade para cada um de nós. Amém. Conduza, bom Pai, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, e que tudo que aqui for dito esteja de acordo com Sua santa e boa vontade. É o que pedimos no doce santo nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos aqui juntos, uma lição fantástica, vai ser a parte 1 da lição, estou até aqui com a lição errada, já estou na parte 2, vamos para a parte 1, certo? Onde fala as nações. Interessante, vamos lá. Quando a gente olha para a história da humanidade, a história do mundo, sempre aparecem grandes personagens e grandes reinos, né? Tem algum assim em particular que vocês olham assim na história e falam, pô, legal esse aqui, gostei desse? Tem algum assim em particular, Rodrigo, que você tem em mente assim? Bom, às vezes tem aqueles que chamam mais a atenção da gente, né? Eu gosto muito de histórias, né? E quando você pega a Bíblia para você ver o povo de Israel em si, em contraste com o povo do Egito, né? Egito e Israel são as duas nações que me chamam a atenção. Algumas peculiaridades de uma e peculiaridades de outras, né? Eu acho muito interessante a história em si de Egito e Israel. E você, Elton, quando você olha assim para as histórias da humanidade, o que você acha assim? Eu gosto muito assim
Eu gosto muito do Gênesis. É? A história que é contada ali, né? Porque hoje em dia é tão atacado o Gênesis, né? E tem cada história incrível ali, né? De levanta reino, vem pessoa. E começa, né, com homens, patriarcas, depois chega, né, e chega no Egito, né? Chega do Egito. Que é uma coisa assim, uma história incrível, né? Coisas incríveis que Deus fez, né? E ali é o início de tudo, né? Quando eu começo a olhar assim, eu gosto muito de quando a gente Grécia, eu acho a Grécia assim um reino maluco, né? Como é que pôde assim de uma forma tão rápida conquistar, chegar a lugares que até hoje os historiadores assim, existe história, mas não existe confirmação. Ou seja, um reino, um poder que foi com tudo, né? Alexandre o Grande, né? Chegou, foi grande, grande, grande. Agora, interessante, você falou do Egito, Israel, você também falou do Gênesis, onde tem reinos que sobem, reinos que descem. Os reinos vieram e os reinos? Foram. Eu tive o privilégio de ir com o Dr. Rodrigo Silva, a gente conheceu Rhodes ali, algumas regiões, e lá tem uma das grandes maravilhas do mundo, que era um porto que passava debaixo de uma estátua. Então, os navios passavam debaixo de uma estátua que ficava em pé. Você chega lá, não tem mais a estátua, só um toco lá, ali ela ficava. O que adiantou todo aquele império, né? Pois é. E a lição desta semana, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E para a gente se inteirar melhor nesse assunto, eu peço que você abra a sua Bíblia em Daniel 7, verso 14. Daniel 7, verso 14. Diz assim: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Bom, Alexandre Grande passou, Roma passou. Babilônia passou. Média e Persa se foi. Do que está falando esse verso? Irmão Elton. O reino. Qual que vai ser o reino eterno, né? Qual que vai ser o reino eterno? E é a nossa grande esperança, né? Porque a gente vê o mundo hoje com tanta turbulência, né? Tanta coisa acontecendo. Mas desde quando o homem fugiu de Deus, Adão e Eva, lá, a coisa complicou, né? Então a gente vê assim aqui a lição falando, né? O Apocalipse, o que vai acontecer no final, mas é o inverso do que aconteceu o quê? No Gênesis, né? Sim. A lição fala aqui, né? O Gênesis dá a ideia, ela começou tudo bem, na criação, tudo era perfeito, teve a queda, e depois no Apocalipse vai mostrar o quê? Que vai voltar o reino eterno de Deus, né? Então é maravilhoso isso. A gente vê que a lição vem trazendo para a gente que toda essa questão de reinos se passando nada mais é do que tentativas fracassadas do ser humano em governar a si mesmo. Governar a si mesmo. Bom, Né? isso tem que lembrar sempre isso, né? Tentativas fracassadas. E a gente vai ver, como o irmão disse aqui, de Gênesis a Apocalipse, o ser humano vai tentando, né, trazer de volta aí o que eles perderam com a entrada do pecado, né, com a expulsão do paraíso, tentando fazer coisas para se ajustar e fracassando cada vez mais. Eu fico aqui pensando às vezes, olha só, quando a gente vê Gênesis, imagina agora a situação, como era dentro do Gênesis e como era agora fora. Tem razão de Caim, de Ellen White, né? Fala que Caim ficava revoltado, né? Quando ele... imagina a sensação dele lá de fora, ver como deveria ser lá dentro, né? Ellen White diz, tem um comentário de Ellen White na lição, que vem falando que, por muito tempo, Adão e sua família iam até as portas do Éden adorar a Deus. Traziam sacrifícios ali na porta do Éden e olhavam para dentro do Éden. Você imagina? Para quem tinha vivido lá e agora estava lá de fora, vivendo, suando a camisa para conseguir o seu alimento, tendo dor, tendo sofrimento, a terra nascendo espinhos, né, tendo que se sacrificar a cada dia para conseguir o que eles tinham de graça dentro do Éden. Isso dói, hein? Dói, né? E quando eu me vi com essa cena aqui na lição, de parar para pensar nisso, irmão Elton,
Você olhando de onde você tinha saído, de onde você estava, por escolha própria. E mais, né? E a esperança deles do Redentor, né? Porque aquele sacrifício era correspondente ao Messias que viria. Eles esperavam o Messias para restaurar o que eles tinham perdido, né? Então, assim, o sacrifício, isso que ele falou, é muito bonito, né? Porque eles não perderam isso, né? Mas a gente vê que já com Adão e Eva e seus filhos já começaram o quê? Caim e Abel, o sacrifício. Caim já começou a querer fazer da vontade dele. Né? Próximo, né? Eu vou fazer da minha forma. E não aceitou que Abel fazia a vontade de Deus. Então ele já começou o primeiro homicídio. Imagina que coisa terrível que foi aquilo. Então a gente vê que até hoje isso continua a mesma coisa. Uma rebelião que começou aonde? Lá no céu, né? Com Lúcifer lá no céu. Como é que vai entender isso? Lá no céu, que tudo perfeito, mas que veio aqui para a Terra. E a gente sofre isso até hoje, né? Mas quem está com Deus tem a garantia do quê? Do Apocalipse falar que vai ter um novo quê? Novo céu, nova terra, um novo jardim do Éden, melhor do que era antes. Imagina, se já era bom antes, vai ser maravilhoso, imagina. Restaurar todas as coisas que Jesus veio para fazer isso, né? Restaurar, né? Então, assim, muito bonito quem confia em Deus e quem não confia está aí desesperado, né? O que vai virar? A gente sabe o que vai virar a restauração que Cristo vai trazer, né? Agora, uma coisa interessante, né? O próprio Gênesis já começa a escrever. Eu acho por isso que você gosta muito do Gênesis, quando fala de reinos, né? O homem foi criado para viver em meia natureza. Havia um jardim como um centro e uma terra toda para ser o que explorada. Aí vem o pecado, vem a questão do crime, né, de Caim, né? Outras. Aí, de repente, surge um personagem chamado quem? Nimrod. Ou seja, Deus, quando cria, fala, encham a terra. O que Nimrod faz? Vamos só encher um cantinho, né? Vamos aglomerar aqui, né? Uma coisa interessante, falando de Nimrod, né? Nimrod. O cara era forte. A lição vem falando isso, que o homem era poderoso caçador. E agora o mundo, né, após o dilúvio aí, o povo já não tem mais acesso ali às portas do Éden, que aquelas mãos que o plantou agora tira. E agora o ser humano, na ânsia de ter pelo menos uma expectativa do que era aquele jardim, começa então a aglomerar. Para não acontecer de novo deles sofrerem lá com o dilúvio de novo, nós vamos fazer aqui vamos fazer tijolo, vamos fazer isso. Quem começa? O cabra forte, o caçador, né? A Bíblia diz que ele era um caçador poderoso diante do Senhor. E diz também que ele era poderoso aos seus próprios olhos. E isso que me chama muita atenção, né? Eu fui ver um pouquinho, né, sobre isso aí. Tem uma Bíblia, né, que tem algumas traduções. Deixa eu ver o que fala em cada tradução aqui. E lá tem uma explicaçãozinha, um comentáriozinho que diz que ele se tratava como se ele fosse Deus pela força que ele tinha. E o povo achava que ele era tipo um deus grego, né, vamos dizer assim. Um deus que o povo... Uma encarnação de um deus grego, né? Sim. Mas a gente vê que não foi bem assim. E com o princípio dele lá atrás, a gente vê que até os dias de hoje tem resquícios de Nimrod pelo mundo afora, né? Agora, interessante, né? A lição fala ali que diante do Senhor, no sentido que desafiava a Deus. Ou seja, o surgimento de uma cidade já é um desafio ao plano original de Deus. Interessante, né? Interessante. E pior que Deus, para a questão de salvação, ele tem que ir se ajustando para ir pegar cada indivíduo aonde o indivíduo está. Isso que eu acho interessante, como Deus trata esse assunto. E o Jardim do Éden, imagina, ali deu o dilúvio, teve que ser tirado. Imagina se nós tivéssemos o privilégio de ver isso até hoje. Até bom não estar lá, né? Se nós queríamos ficar só lá em volta, ia dar mais rolo do que no Nimrod. Né? Mas, assim, o que a gente tem que prestar atenção é as cidades vieram com uma espécie de desafio ao Deus do céu, né? Agora, passando Nimrod, a lição ela traz um personagem muito diferente de Nimrod. Como o chamado de Abraão nos ajuda a entender o pedido para ele sair. Veja bem, Nimrod faz a cidade. Nínive e outras cidades por ali.
que Deus faz com Abraão com relação a tudo aquilo que Nimrod tinha criado? A gente vê assim, a mesma região que Nimrod fez a torre, né? É a região de Abraão, né? Ur dos Caldeus. Né? Lá que teve a origem a Babilônia, né? Que é lá no Iraque, coisa e tal hoje, né? Corresponde a isso. Aí Deus faz o que para ele? Sai daí, né? E a gente pode imaginar, assim, pelos escritos, as coisas assim, que lá era uma região muito próspera, muito rica, né? Um lugar, assim, que para sair seria difícil para uma pessoa que não tivesse muito comunhão com Deus, né? Não, estou muito bem aqui é um lugar próspero, né? E Deus chama eles para sair de lá, para eles ser testemunha a outras, o quê? Outras nações, né? Outros povos, porque eles já formaram as nações, coisa e tal. Ali ia ser testemunho para outras pessoas do Deus verdadeiro, porque era um lugar de idolatria, né? O Ur dos Caldeus era um lugar de os parentes de Abraão eram idólatras, né? E Deus chama eles para sair de lá para dar o testemunho do Deus verdadeiro. Mas por que será que Deus chamou ele para sair de lá? Para quê? Qual que era a finalidade? Será que Deus queria algo diferente do que Nimrod criou? A promessa de Deus, né? Uma grande nação, uma nova nação. Uma nação que cumpriria com os estatutos e juízos de Deus. Opa! Em testemunho às outras nações que viveriam ali. Né? Aqui, eles estavam falando sobre essa questão do testemunho, né? Que eles guardassem os estatutos e cumprissem. E em fazendo isso, o povo ia ver neles algo diferente. Interessante. Exato. Isso, né? Deus queria um povo diferente do que o povo que estava vivendo por ali. Não só de palavra, na prática, né? Sim. É, na prática. E Abraão, onde ele ia, ele fazia o quê? Levantava o altar. Né? Então, onde ele passava, tinha altar. Eu acho interessante que, quando ele fala para o sobrinho dele, para Ló escolher, que eles tinham que separar, né? Ló escolheu aonde? Escolheu a Sodoma, né? Planície parecida com o Nimrod. Né? Escolheu assim, opa, ali é o lugar, ali é melhor, vai dar mais lucro para mim, né? E Abraão, não, ele não ia escolher aquele lugar nunca, né? Porque ele era um homem de Deus, né? E o que aconteceu, né? O dilúvio destruiu no passado, e agora, depois, vai ser destruído o quê? Com fogo, né? Então, assim, a gente vê as grandes cidades hoje, você vê o quanto é difícil viver nas grandes cidades. Está sendo difícil, né? E são as grandes cidades, os lugares que precisam ter maior conhecimento de quem? De Deus. Né? Não ser igual a eles, mas estar no meio para mostrar o Deus verdadeiro, né? E Abraão foi chamado para isso. E a gente vê que a igreja tem a missão hoje de pregar nas grandes cidades, porque vai chegar um tempo que vai ficar insustentável. Vai ficar difícil. Já está ficando, né? Algumas cidades grandes não tem jeito mais. E interessante que Deus já mandou por intermédio da nossa profeta, e cremos que ela é profeta de Deus, dizendo para nós o seguinte: olha, vai chegar uma época que vocês têm que sair das cidades. E eu acho mais interessante que ela diz o seguinte: você vai sair como Abraão saiu. Abraão saiu de uma distância onde ele não estaria dentro das cidades, mas ele estaria o quê? Numa condição de onde ele estivesse, na distância certa, de ser exemplo para outros povos. Né? E eu acho interessante que quando a gente pega Deuteronômio 4, verso 6, diz assim: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Ou seja, o plano de Deus então era esse: quando os povos olhassem para o povo de Israel, não visse o tamanho da cidade, mas o tamanho do Deus, é isso? Deus da cidade. Exatamente. E diferente de Nimrod, não ele ser grande, o ser humano ser grande aos seus próprios olhos, mas Deus ser grande. Exatamente. E o porquê era de Deus ser grande? Porque Deus dava os estatutos, tudo para eles fazerem. Agora, o que tem que fazer? Praticar, né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, hoje nós temos a questão da saúde. Nós temos uma mensagem de saúde na Bíblia. E se nós falamos, eu sigo a Bíblia, mas não sigo a mensagem, que testemunho que eu vou dar para as pessoas, né?
Ah, eu sei que eu não posso comer isso porque faz mal. E realmente faz, é comprovado na ciência hoje, né? Então, assim, eles tinham que dar um testemunho verdadeiro. E as nações iam fazer o quê? Iam chegar perto deles para conhecer esse Deus verdadeiro. Ou seja, eles tinham que ser o centro e mostrando quem? A Deus. A Deus, né? E por isso que a gente vê o povo, não era a questão do povo, era o Deus que eles serviam, né? Que era grandioso. E uma coisa interessante é que a lição vem trazendo nas entrelinhas a questão da obediência, né? Aqui a lição fala que não eram os estatutos, mas o cumprir, o obedecer aqueles estatutos que traria aquela visão das nações de fora para com a nação de Israel. O jeito que eles tratavam a vontade de Deus na vida deles, a obediência, né? E a gente vê que até nos dias de hoje, os governos de hoje, né, a lição vai tratar disso um pouquinho mais para frente, a questão dos governos que governaram desde lá, quando o povo pede, né? O governo estava... Pode ir, já vai indo, já vai indo. Eu vou adiantando Não, vai lá. aqui. A gente vê que o povo pediu um governante igual o povo vizinho, tiveram uma invejinha, né? Eles têm um rei, porque a gente não tem? Eles estão trazendo que eles governavam pensando em si mesmo, não com amor, como Deus tratava o povo, né? E eu acho interessante quando eles pedem um rei, a indignação do profeta. Não, mas essa bronca é comigo. Deus fala, calma, não é contigo não, não é, certo? Agora, estava no plano de Deus dar um rei para eles? Não? Não. O próprio Deus diz, né? Não era a vontade dele que o povo tivesse outro rei além dele. O próprio Deus queria ser o rei, ele queria governar aquele povo. E fazendo isso, traria as nações para ele. Só que o povo não quis. Tu imagina que você ser rejeitado, você é Deus, você tira o povo, cria a nação, dá para ela todo um ambiente, porque eles conquistaram sem arma, sem nada, que Deus ia fazendo, e agora o povo chega para Deus e fala, nós queremos um Nimrod de novo. Pois é, e foi terrível essa escolha, né? E a gente vê que Samuel explica, lá 1 Samuel 8, né? De 4 a 18, ele explica tudo o que ia acontecer, né? Deus fala, explica para eles o que vai acontecer que se eles tiverem um rei. Porque eles eles estavam assim, de olho nas outras nações, ao invés de serem influentes, foram influenciados. Né? Esse é o maior problema nosso hoje, né? Esse é o maior problema. E aí eles olhavam e falavam, nossa, me encantei com aquele negócio daquele rei, olha quanta festa, quanta coisa, né? Aparentemente era bom, e eles pediram. E ele explicou, vocês vão ter que fazer isso, fazer aquilo, explicou com mínimos detalhes, como Deus faz com a gente hoje também, né? Aí no versículo 1 Samuel 8, 18, o profeta fala, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Olha só. Então, assim, foi tudo avisado, né? Eles escolheram. Não, nós queremos o rei, não queremos mais o rei, o nosso Deus como nosso rei, queremos um rei humano. E o ser humano é falho. Não, nós somos teimosos demais. É falho demais. Pode ser na esfera política, pode ser na esfera religiosa. Você escolheu uma pessoa para ser um líder, o risco de dar errado certo, né? É muito grande. Quem que tem que ser o nosso líder? É Deus. Jesus tem que ser o nosso apoio, né? Então é isso. Vem cá, os reis vieram. Fala um quadrinho para nós. Como é que foi mais ou menos os reis? Tanto depois Israel unificado, Israel separado. Graças que só tinha rei bom, né? E foram reis que foram um após o outro, só fazendo o que era mal. Não era bom, não? Não tinha nem o bonzinho. A gente pega o melhor deles, é Davi. E aí a gente vê aí os detalhes humanos, né? Naquele rei que o pessoal havia pedido. É aquele negócio, aquele velho ditado que tem até os dias de hoje. A grama do vizinho sempre parece ser mais verde. Sempre. Né? Você olha sempre para o lado e parece que está melhor. E eles estão meio chamando a nossa atenção para essa questão. Corremos esse risco ainda nos dias de hoje. De achar que do outro lado está melhor que do lado de cá. Né? E aqui você vê a sucessão de reis, todos fazendo o que era mal aos olhos de Deus, levando a nação a cada dia se degradar cada vez mais. Pelo simples fato de desobedecerem a Deus e quererem algo que Deus havia dito que não era para eles quererem. O Moelto falou aqui a questão, quando Samuel fala ali, né, que tudo de bom que eles tinham pertenceria ao rei.
Pegaria suas filhas para trabalhar, os seus filhos para cuidar dos carros, cuidar das armas. E mesmo assim o povo quis. Imagina chegar e falar assim, ó, eu vou pegar, o rei vai pegar as tuas filhas para cozinhar. O melhor do teu campo ele vai pegar para ele. E os engraçadinhos falavam o quê? Não queremos um rei. Cara, e pior que a gente hoje em dia, não é por nada não, mas hoje em dia, como nós agimos como igreja, às vezes como família, como indivíduos, como a gente faz as mesmas escolhas. A gente sabe que vai dar errado. Eu estava conversando com uma pessoa, quase que eu falei aqui, eu estava conversando com uma pessoa, e ela dizendo assim, Jefferson, eu falei para ele, cara, não faz isso, distancia. Aí eu fui lá agora, depois de 3 meses, chego lá, o cara está desesperado. Por quê? Porque ele não se distanciou e hoje está tentando esconder da família um relacionamento de um caso que não precisava ter tido. Ou seja, o povo de Israel procurou algo para a vida inteira deles, porque Deus não ia voltar atrás. É verdade. Deus não ia chegar, né? Porque você leu, não, agora, a partir de agora, vocês foram o rei mal, agora é eu. Deus ia fazer isso? O que ele falou aí? Ele falou que não ia. Não ia. Não ia voltar atrás. Não ia voltar atrás. Agora ainda... desculpa. Não, mas a gente vê assim, são escolhas, né? Deus avisa. Aí se eu quero me rebelar contra Deus, eu quero ao contrário do que Deus quer, ele vai deixar a consequência acontecer na minha vida, como aconteceu com a nação de Israel. Mas a gente vê assim que ele nunca desamparou, né? Ele sempre falou: se vocês se arrependerem, se humilharem, se arrependerem e vierem até mim, eu vou aceitar vocês. Mas quem diz que a pessoa, quando comete um erro, a tendência é fazer o quê? Só piorar. Então fica difícil voltar atrás. Pior que você até pode se arrepender, mas o problema é a tal da consequência vem. Agora, se ele estivesse sobre o reino de Deus até hoje... Imagina. Imagina. Agora, aqui a gente vê a bagunça das nações, o que está acontecendo? Porque Jesus foi bem claro para os discípulos, né? Quem quiser ser o primeiro, seja o quê? Seja o que serve, seja, né? O último, é o que mais sirva. Imagina se os governantes tivessem esse princípio de Jesus no coração. Porque Jesus mesmo falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Imagina uma nação em que os governantes, ao invés de pensarem neles em primeiro lugar, pensar nas pessoas. Nossa, mano. Em servir, em se doar para fazer o melhor. Como seria diferente o mundo, né? A gente vê o mundo nessa turbulência por causa de quê? Mas quem que está por trás disso tudo? O grande inimigo, né? Satanás. A gente nunca pode perder, assim, a perspectiva de que nós estamos num grande conflito. Nunca, né? Todos os movimentos, as coisas que até às vezes eu acho que está certo, a Bíblia está falando, não, ó, cuida, eu não posso esquecer que nós fazemos parte de um grande conflito. Mas vocês estão falando aí, o Elton tocou um pouquinho, graças que isso aconteceu só naquela época do passado, né? Agora as nações estão tudo em dia, não é? Ou não está não, Rodrigo? Não está, de maneira nenhuma, né? A gente vê que a cada passo, né, que a humanidade tenta buscar melhor, a gente vê os nossos... Vamos falar um pouquinho... De 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos que acontece com a nossa vida, né? A gente pensa que vai melhorar, acaba se enroscando cada vez mais. O Moeto falou uma coisa interessante, que Jesus, quando, já passando um pouquinho para diante, né, falando da questão da igreja, quando instituiu a igreja, ele chegou e falou essa frase que o Moeto disse aqui: aquele que quiser ser o maior entre vocês, que sirva a todos. E Deus aqui, ele era um Deus que servia o povo, mas o povo queria o quê? Um rei para que eles pudessem servir a eles. E de igual modo a gente está nos dias de hoje, vem arrastando até os nossos dias. O Moeto falou que se o povo tivesse cumprido com a vontade de Deus, tivesse mantido Deus como rei, os nossos dias hoje a gente não teria tanta problema que a gente está tendo hoje. É o resquício desde lá que está vindo até para os nossos dias e piorando cada vez mais. Hoje o cidadão tem seu salário, tem tudo, ganha lá, e há pouco tempo atrás a gente lembra das questões colocando dinheiro até nas peças íntimas para carregar o dinheiro, né? Quanto mais tem, mais quer. Mais quer. Esse é o governo humano, né? A seu próprio benefício. Seu próprio benefício. Agora é interessante. Questão de você fez uma comparação igreja, vocês fizeram. Nós estávamos falando de reinos, a lição também fala de igreja. Como a igreja cristã imitou o povo de Israel? É verdade. Imitou e muito, né? Infelizmente. É aquela questão, né? O inimigo, ele sabe como manipular as coisas, né?
Interessante que a igreja cristã, no princípio, era perseguida. E quanto mais perseguia, mais matava cristão, mais cristãos Crescia, apareciam. Quando que acabou isso e começou o Estado, que era Roma, Aí. a privilegiar a igreja primitiva cristã, aí a coisa começou a piorar. Quer dizer, o inimigo, ele sabe como atuar na vida das pessoas, né? Então ele começou a favorecer e aí os homens líderes da igreja perderam a visão de servir a Deus e se olharam pegar o quê? Benefícios com isso. Aí se corromperam, né? Assim como Israel. Israel chegou ao ponto de sacrificar filhos aos deuses pagãos. E a igreja cristã primitiva, infelizmente, cedeu porque impérios, reis falavam, não, vamos fazer dessa forma, é melhor. Vamos trocar esse dia aí, que não é dia de Deus, não, é o nosso dia, para favorecer os pagãos. Para que Jesus Cristo que vocês não veem? Vamos botar um líder supremo líder, aqui. Não é isso homem. que aconteceu? Exato. Uma coisa interessante dessa questão do líder supremo aí, né? A lição vem falando que o povo deixou de olhar para Cristo e a simplicidade de Cristo, e agora com os governantes entrando ali para a igreja, se dizendo cristãos, chamou a atenção, né, do povo, opa, e qualquer problema que eles tinham, eles queriam buscar vantagem ali de ter um líder ali bonitão, né, cheio de pompa. E o que aconteceu? Foi dando cada vez mais crédito Ao homem, né? Ao homem. Aí os pomposos ali, os bonitão, muito bem trajados dentro da igreja, né? E cada vez mais colocando coisas que não eram para colocar. E tirando o que não era para tirar, né? Afastaram Afastando da palavra de Deus, que é o pior que existe na vida do ser humano. O povo de Israel também afastou da palavra de Deus. Sim, os passos são iguais, né? São iguais, é a mesma coisa. O inimigo age da mesma forma. Da igreja cristã também, eles foram afastando da palavra de Deus, não, e vão pegando tradições, vão pegando assim, coisas humanas, de ideologias humanas, e colocando. Isso é um perigo, né? Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus todos os dias, porque isso se repete. E no tempo do fim vai se repetir, né? Que nós estamos vivendo. Ah, não, isso aí não é mais assim, não, isso aí não existe mais, isso é coisa antiga, isso não usa mais, isso aí é uma história que foi inventada. Não, é tudo, toda a palavra de Deus é inspirada. E a gente não pode correr esse risco, né? A gente falando de tradições, né? Tradições que vieram do mundo pagão para dentro da igreja cristã primitiva na época. E como sofreram, né, as consequências dessa mudança, que a priori para eles parecia ser muito bom, né? Sim, sim. Agora a gente tem o apoio do governo. Não seria bom isso? Aparentemente, agora a gente sim. tem um problema aqui, não, ele resolve para a gente. Temos o cara aqui junto com a gente agora. Ele agora também é de Cristo, aparentemente, né? E a gente vê as consequências futuras dessas escolhas, dessa decisão, né? De aceitar as concessões e fugiu a palavra, eu acabei de falar aqui, tradições. As tradições Ou seja, nada vem de graça. Nada vem de graça. E assim, o risco maior que a gente corre também é assim que correu, né? É o que? Juntar a igreja com o Estado. Com o Estado. Na época de Cristo, o que os judeus fizeram? Juntaram com Roma para perseguir quem? Os cristãos. Perseguiram Cristo, mataram a Cristo, depois perseguiram os cristãos. Na igreja primitiva também fizeram o quê? Usaram o poder do Estado para perseguir os remanescentes, o que guardavam a palavra de Deus. E foi a Idade Média, né? A Idade da Escuridão. E foi sempre assim, quando junta Estado e igreja, dá nisso. É a imposição do que eles querem, não do que a palavra, de Deus fala. E esse é o grande risco. Então, quer dizer o seguinte, o povo de Israel queria mais poder. Poder. Não que Deus não fosse poderoso, mas eles queriam alguém que simbolizasse fisicamente o poder. Nimrod tinha o tal do poder. Poderoso diante A igreja também quer agora o poder. Tá. Se o poder é proibido para a igreja, então me responda uma coisa. Que tipo de poder Deus queria na igreja, então? O poder de quem? Espírito Santo. Espírito Como Santo. Eles se confundiram, aí? Totalmente, né? Sem o Espírito Santo, que Ou é o seja, guia. Foram atrás do poder errado? Totalmente, foram atrás do poder do homem, né?
das coisas mundanas, né, das coisas materiais, né? Isso que prevaleceu. O Espírito Santo foi deixado de lado. De lado. Né? E uma coisa interessante, Jesus, o maior símbolo desse poder que Deus queria que o povo exercesse sobre a face da terra, a revelação, né, do poder que Deus queria que fosse exercido na face da terra, ele nunca fez nada em prol de si mesmo. Interessante, a gente tem que lembrar disso, né? Interessante isso, né? Jesus veio na forma humana e realizou milagres incalculáveis. E nenhum sequer foi em benefício próprio. E a liderança, E a da liderança igreja, ia se beneficiar. os reis, os Benefício governantes. de si mesmo. Agora tem um verso da Bíblia que esse verso me deixa assim, eu fico extasiado quando eu vejo esse verso. Quando Paulo diz que ele não usurpou ser Deus. Se fez servo. Exato. E morreu a morte de cruz. Quando eu vejo isso na Bíblia assim, ainda mais agora estudando essa lição, eu fiquei pensando, olha a diferença da visão de Deus e da minha. Porque eu não sei se eu seria diferente de Nimrod, se eu não seria diferente dos poderosos da igreja na época papal. Você que está aí também, será que você seria diferente de Nimrod? Seria diferente dos papas? Seria diferente? Você entende? A gente não sabe. Porque às vezes nós, seres humanos, buscamos o poder errado. Né? Errado. E esse poder errado, ele vem de quem? Do inimigo, de Satanás, né? Porque se a gente ler lá Isaías 14, Ezequiel 28, fala o que ele quis ser igual a colocar Deus, o trono lá em cima. No monte. Lá em cima, o seu trono lá em cima, e falar, eu sou Deus. Ele queria ter o poder de Deus sem ter o caráter de Deus. E Jesus faz o quê? Ele sai do trono de glória dele e vem o quê? Para essa terra, se humilha, se faz homem e morre por nós. Olha a diferença de um para o outro. Então, toda exaltação nessa terra, toda busca de poder para as coisas deste mundo, oprimindo as pessoas, é coisa do inimigo. A gente vê hoje em dia acontecendo muitas guerras por causa de quê? Quem está por trás disso tudo? Satanás, ele quer destruir tudo. Eu quero conquistar aquilo, eu vou lá destruir e pegar para mim. É obra de Satanás. E sabe, Elton, que às vezes a gente esquece disso, quando surge uma guerra. Não, porque a culpa é do governante falando de tal, a culpa é do outro. A gente esquece o quê? A lição já trata. Desde o momento em que o ser humano quis colocar o ser humano acima de Deus como governante do mundo, não vai ter resultado bom. Não vai. É a mesma coisa botar o Jefferson jogar na seleção brasileira. Gol contra eu garanto. Agora a favor, não sei não. Ou seja, o cuidado que nós, como cristãos, sabe, olha que bem para mim aqui, você que está aí, olha, muito cuidado quem são os líderes que você coloca como referências suas. Temos que ter bons líderes, a igreja precisa de bons líderes, não precisa, meninas? Sim, Precisa. Homens consagrados, cheios de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Deus quer isso, mas cuidado, porque muitos de nós, às vezes, eu estou dizendo aqui para você, professor de escola sabatina, para você, pastor, para mim, Jefferson, para você, aluno, para você que está aí conosco, muitas vezes nós colocamos a nossa esperança na mão de homens. E olha a bagunça que está o Brasil, que está o mundo na mão de homens. Bem lembrado, vocês lembraram isso muito bem. Porque qual que é a nossa pátria? Não é que não? Não era para ser aqui. O cristão verdadeiro que lê a Bíblia, que ama Jesus, que tem o Espírito Santo, a pátria dele é a celestial. Nós somos o quê? Peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui para acumular riqueza, acumular as coisas deste mundo, mas o quê? Mostrar o amor de Jesus. Então, se eu tenho Jesus no coração, eu não me importo com as coisas deste mundo. Eu vou fazer o melhor, vou trabalhar da melhor maneira, vou fazer as coisas de acordo com o que Deus quer. O melhor para Ele, mas sempre exaltando o nome de quem? De Cristo. E tem gente dentro da igreja brigando por cargo, brigando por isso. Igrejas aí brigando por né? Quem vai ser o líder. E não é assim. Não. Jesus ele deu a chave para nós. Quem quiser ser o primeiro, seja o que mais o quê? Sirva por amor a Ele. Né? E você falando aí, Elton, eu lembrei de quando Jesus chegou para o povo, a multidão, depois da multiplicação dos pães, no outro dia, que Jesus falou, não, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Aí olharam para Jesus e falaram, não, esse discurso é muito pesado para nós. Abandonaram Rodrigo, Jesus. Imagina. Já pensou? Você estava todo feliz, né? Que agora você tinha um líder que não deixava faltar alimento.
Em outras ocasiões, já tinha visto um Jesus que curava, que ressuscitava mortos. Poder ele tinha. E era isso que sempre o povo vem procurando de todas as nações, com sucessões de reinos e reinos, procurando alguém que tinha poder. E Jesus tinha poder. Todos que eles queriam, né? Todo o poder que ele queria. Todo o poder que o povo queria, eles viam em Jesus. Ele curava, ele multiplicava pães, ressuscitava mortos. Pois é, se fosse numa guerra, no exército... Podia matar todo mundo que ele ressuscitava de novo. E agora o povo vem com essa aí, vê Jesus alimenta, né? Aquele monte de gente. O povo fala, agora sim. E no outro dia ele fala, ó, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue para ter parte comigo. Difícil de entender, né, quando Jesus fala isso. Falando do seu sacrifício que era feito em prol deles, a aceitação dele como esse sacrifício em prol da sua salvação. E o pessoal rejeitou, né? Rejeitou. Foram embora. A Bíblia diz que eles fizeram que nem o povo de Israel fez. Viraram as Fez costas. como Nimrod fez. E às vezes como eu e você fazemos, como nós fazemos. Vira as costas e vai embora. Agora, pegando esse ganchinho que você falou aí, eu já vou entrar para a lição de quinta-feira, que diz o seguinte, luz para os gentios. Então, qual era o propósito de Deus ao estabelecer Israel e a igreja? Já que não pode ter poder, já que não pode ficar mandando nos outros, já que não pode ficar com roupa luxúria com essas coisas, já que não pode ser bom caçador aos seus próprios olhos. Então, qual era o propósito da igreja e do povo de Israel? E do povo, atrair todos os povos, línguas e nações para Deus. Chamar a atenção, né, das nações circunvizinhas para o Deus que aquele povo servia. E esse é o propósito da minha e da sua vida hoje. Atrair pessoas ao Deus a quem nós servimos. Todo povo, tribo, língua E nação. e nação. E daí, ó, você concorda com o Rodrigo? O Rodrigo está... Está certíssimo. E Deus sempre fez isso, né? Chamou Abraão para sair lá da Babilônia, que era Ur dos Caldeus, que era Babilônia. Depois, lá em Babilônia, quem que ele usa? Daniel, os jovens. Sempre teve alguém que era fiel a Deus. José, no Egito, tinha que dar o testemunho de quem? De Deus. Então, assim, qual que é a função nossa hoje? Levar a verdade de Cristo às pessoas, né? Mas não só levar de palavra, principalmente em ações. Ações, sempre ação, né? Para isso, precisamos do poder do Espírito Santo, para tirar o egoísmo do nosso coração. Porque tem uma mensagem de Apocalipse 18:4, sai dela o quê? Povo meu, né? Sai da onde? Da Babilônia. Não é a mesma mensagem que Deus usou para Abraão? Mesma mensagem. Sai É interessante, né? Sai do engano, sai da mentira. Como é engraçado como as figuras, elas se repetem. Se repetem. Ou seja, Abraão estava na cidade de Nimrod, fundada por ele com toda a idolatria, toda a humanidade como sendo a supremacia do poder. Exato. Deus faz, sai. Sai daí. Agora nós estamos com a mesma coisa. Nós estamos num sistema religioso cheio de poder, onde o homem é o centro da religião. E o que Deus fala? Sai daí. E Deus tem um povo lá fora. Aí tem alguns que falam assim, a igreja adventista, ela fala que ela é exclusivista, só quem está na igreja adventista vai se salvar. Nós nunca falamos isso. Não, tem um outro bobo que fala, né? Às vezes tem um ou outro que fala, mas está extremamente enganado, porque tem um povo de Deus lá fora. Tem uma igreja invisível, como dizem, né? Está lá fora esperando receber essa mensagem. E vai receber essa mensagem. E vai aceitar a lei de Deus, os princípios de Deus, e vai ser salvo. Não é só nós. E muita gente que está dentro da igreja vai se perder. Vai se perder. Uma coisa interessante também na lição, que ela veio falando sobre essa questão, Jefferson, de que o povo estava em Babilônia, estava na cidade de Nimrod, foi pedido para sair de lá. Sair. E o que aconteceu com eles depois? Com tanta desobediência a Deus, com tanto deixando de fazer a vontade de Deus, seguindo os costumes e tradições pagãs. Voltaram de novo. Voltaram para lá como? Escravos, né? Acorrentados, com anzóis presos aos seus lábios, levando eles de volta para lá. Bem lembrado, Rodrigo. E o que Deus usou para tirar eles de lá? Foi alguém do povo de Deus? Não. Foi alguém de fora? Foi o Ciro, né? É a principal prova de que Deus tem o seu povo, os seus escolhidos em qualquer canto do mundo. Né? Usou um rei pagão para libertar o povo e reestabelecer eles aonde? De novo na terra, que era para eles mesmos. Que era para eles mesmos. Devolveu eles à terra deles.
E o mais interessante, né? Nunca mais o povo de Israel se tornou grande e livre quando era Deus que coordenava. E até hoje não é, né? Por causa de quê? Não aceitaram quem? O príncipe da paz. O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que foi profetizado para eles, que foi muitas profecias, tudo estava indicando para Jesus. Daniel mostrava a época que Jesus viria, quando ele ia morrer, quando seria batizado, morrer. Tudo estava certinho, mas não aceitar, porque estava mais com os olhos nas coisas do mundo que nas olhos. E hoje vivem em guerra até hoje, porque quem queria trazer a paz para eles? E não quiseram? Não quiseram. E até hoje você pergunta para um rabino, uma coisa, quem que foi Jesus? Jesus foi o Messias? De jeito nenhum, não foi. E até hoje eles negam e não aceitam. Tem muito judeu que já aceitou messiânico, Jesus. né? Graças a Deus, né? Aceitou. Mas se você for lá em Israel e perguntar para um rabino lá hoje, ele vai falar, não, Jesus foi impostor. Jesus não trouxe a paz para Israel, não trouxe isso. Quer dizer, afastou de quê? Até cabala, né, que eles usam. Sim. Isso aí é misticismo, é coisa ocultista. Isso aí não está na palavra de Deus, que Deus deu para eles. Então, assim, afastou da palavra, você comete muitos erros. Isso é para todos até o fim. Não podemos fazer isso, não. Olha, eu preciso que vocês me esclareçam uma coisa que tem duas partes que eu achei legal nessa lição de quinta-feira, que eu quero que vocês me entendam. Deus, então, estabeleceu a igreja, né, e Israel, com essa finalidade que vocês falaram, mostrar Jesus, trazer Jesus. Tá, isso ainda bem que era a igreja e Israel. E eu? Como Deus quer me usar? Porque essa lição tem que ser prática. Nós estamos vivendo num grande conflito. Como que Deus quer me usar? Diferente da igreja? Diferente do povo de Israel? Ele quer te usar com o mesmo propósito. Apresentar Deus ao mundo. E apresentar de que forma? A gente vê aqui que a lição vem tratando, né, que o povo tinha os estatutos, tinha os mandamentos, mas o cumprimento deles que fazia total diferença na vida daquele povo. A obediência a Deus que fazia total diferença na vida daquele povo. E esse é o meu e o seu dever. O nosso testemunho em obediência ao que Deus nos propõe, para caminharmos com Ele, para que as pessoas possam ver na gente algo do caráter de Deus. Importante, né? Interessante. A gente vê ao longo do tempo, pouco a pouco, eles estão bem falando, né, que o mal vem entrando, e é sutil na nossa vida. A hora que você vê, já era, né? O próprio Paulo diz, né, que o bem que eu quero, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, antes que eu termine de pensar, eu já estou fazendo mal. Então, é o cuidado que Deus tem também esse mesmo propósito para nós hoje, levar a sua mensagem de salvação a todo povo, tribo, língua e nação. Amém, amém, que possamos fazer isso, né? E eu achei interessante, na pergunta 6, Elton, eu achei muito interessante, eu vi que você está bem riscadinho ali, o que as seguintes passagens ensinam sobre o que Deus pretende para o seu povo neste mundo? O que diz em número lá? Números 14, chamar as nações ao arrependimento. Olha, que interessante, é o plano de Deus e é o meu plano hoje, para mim, é isso? Isso. Chamar as pessoas ao arrependimento. As nações, o mundo inteiro. Não é um indivíduo só, né? Não. A Isaías 42, 6, 49, 6 e 6, 3. Era a luz às nações, levando o quê? A salvação. Olha que interessante. Então, desde o princípio, Deus ele colocou isso na mente do ser humano, de levar a salvação. Adão e Eva, né, desde lá do princípio, tinha esperança disso. E Apocalipse 18, 1, 4, né, fala, sai dela o quê? Sai da Babilônia, povo meu. Sai do erro, sai do engano. Tem o evangelho eterno para ser aprendido. Né? E Deus ele está usando, às vezes, em Apocalipse, os anjos voando com pressa, levando essa mensagem. A mensagem está sendo pregada. Amém. Está sendo pregada no mundo todo. E logo virá o quê? O fim. O fim. Jesus foi bem claro, assim que for pregado o evangelho, virá o fim. A chave é que pregar o evangelho. A igreja tem que fazer isso. A igreja que não prega o evangelho verdadeiro está fadada à morte, vai morrer. Né? Como a gente tem que cuidar muito com isso, como a gente tem que cuidar, você que está aí, nós infelizmente já estamos chegando no final da lição, mas você viu o que acontece quando eu e você colocamos seres humanos e não a vontade de Deus acima de tudo? Começou então o problema das nossas nações,
E na semana que vem nós vamos ver, de novo, Nações, volume 2, para você ver que problemão que foi o ser humano deixar Deus de lado e tomar a rédea de seu próprio destino. Na parte de sexta-feira, no estudo adicional, tem aqui 2 partes que eu quero deixar para você prestar bastante atenção e cuidado. Pouco a pouco, o princípio de forma discreta e silenciosa, e depois mais às claras, à medida que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptível, os costumes do paganismo ingressaram onde? Na igreja. Olha que coisa interessante. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sobre o paganismo. Agora é aquilo que vocês falaram antes, mas ao cessar a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, ela deixou de lado a humildade e simplicidade de Cristo e de seus apóstolos, em troca da pompa e do orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos, e em lugar das ordenanças de Deus, colocou o quê? Teorias e tradições humanas. Sabe, esse é o destino de quando eu e você nos apartamos da palavra de Deus e vamos tomando devagarinho a rédea, trazendo as coisas para o nosso lado, aí fica aquela religião do achismo, eu acho que isso pode, eu acho que aquilo é para aquela época, vamos reescrever a Bíblia, vamos fazer isso aqui diferente, vamos fazer lá, e esquecemos às vezes do verso áureo que diz o seguinte, que foi dado para um governante, um reino que jamais passará. E Deus pede hoje para que você saia dessa confusão, assim como pediu para o povo em Apocalipse 18, e também para Abraão, lá em Gênesis, né? Sai desse meio, vem para mim, porque eu tenho um céu, um reino eterno preparado para você. Que nós possamos nos apegar a esse Deus maravilhoso, a essa promessa, e vivemos hoje a alegria do reino de Deus. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nos perdoe porque às vezes nós somos tão teimosos como os israelitas foram, como Nimrod foi, como tantas outras pessoas foram, ó Deus, abandonando a sua vontade, a sua norma, a sua lei e se apegando aos desejos próprios. Tira de nós, ó Deus, por favor, essa arrogância, que possamos ter a humildade de Cristo, que possamos receber o Espírito Santo, não correr atrás do poder humano, mas correr atrás do poder divino. Amém. Ó Deus amado, seja com a tua igreja, seja com os nossos amigos que estão conosco, compartilhando esse momento da classe da Escola Sabatina, que eles possam também compartilhar isso com todos os amigos em volta deles. Nós suplicamos o teu perdão, a tua graça e a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, mais uma lição acabou, uma lição fantástica e vai melhorando cada vez mais a lição, porque ela vai ficando cada vez mais ampla e nós esperamos você aqui, mesmo dia, mesmo horário, nesse mesmo canal, com essa classe fantástica da Escola Sabatina, essa classe que tem eu, você, temos cada um de nós, semana que vem, tá bom? Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar, mas lembre sempre, isso você não pode esquecer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e tenha uma semana cheia de vitória. Fechada? Que Deus abençoe você.